Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à estreia do Fay Play Talks. Aqui nós abrimos espaço para um bate-papo especial com especialistas, pesquisadores e convidados para uma conversa sobre os mais variados temas. E aqui já aproveito para te perguntar, o que você gostaria de ver aqui no Fay Play Talks? Mande a sua sugestão em um dos nossos canais e faça parte desse bate-papo aqui com a gente. E para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudia Leone e faço parte do time de marketing e comunicação aqui da FEI, a mais famosa do Brasil. E hoje, neste primeiro programa de estreia, nós vamos falar de uma das datas mais históricas para a sociedade, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado neste dia 11 de fevereiro. O assunto começou a ganhar forma ainda em 2016 pela Unesco, para mobilizar o debate e análises e ações de valoração à presença feminina na ciência e na tecnologia. E hoje, veja só que interessante, né? Nós já começamos aqui com um ponto de reflexão. De acordo com dados divulgados pela ONU Mulheres, entidade aí das Nações Unidas, 74% das mulheres no mundo se interessam por ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No entanto, apenas 30% delas se tornam, de fato, pesquisadoras nessas áreas. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas diferenças e fatores que podem influenciar nesta realidade, hoje nós vamos conversar com a professora Daniela Calúcio, ela que é professora do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da FEI e que também possui ampla experiência na área de recursos humanos. Seja muito bem-vinda, professora, e eu já gostaria de deixar aqui a nossa primeira pergunta. Do seu ponto de vista, se nós mulheres estamos cada vez mais envolvidas interessadas pela ciência, por que nós ainda somos minoria nesse mercado? Então, eu agradeço, a oportunidade de falar, ainda mais sobre um assunto tão relevante como esse, me sinto honrada. Então, fica aqui meu agradecimento para começar. E essa questão é uma questão que faz nós pensarmos como sociedade, Então, quando a gente pensa como sociedade, a gente tem que pensar na evolução, de como a mulher se insere no mercado de trabalho. Então, se a gente pensar na história da humanidade, é muito recente o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Então, originalmente, e aí vem lá da época do Homem das Cavernas, a mulher, pelas suas competências, por exemplo, algumas competências e habilidades de comunicação, que são muito mais, afloradas nas mulheres, Então, isso é uma característica, muitas vezes fisiológica, hormonal, das mulheres. As mulheres têm muita facilidade em se comunicar, acabam ficando em casa, nas residências, para tomar conta da prole, E a mulher é um ser capaz de gestar, Então, principalmente na idade inicial das crianças, a participação feminina é muito importante. E isso acabava fazendo com que ela ficasse dentro de casa por muito mais tempo. E o ingresso da mulher no mercado de trabalho vem em paralelo com o ingresso da mulher nos estudos, Porque quando a mulher começou a estudar mais e a mulher começou a se capacitar um pouco mais, surge a possibilidade dela ingressar no mercado de trabalho, assim como os homens. E o trabalho também mudou, O trabalho, que era muito mais braçal, passa a ser um trabalho onde alguns tipos de trabalho dependem menos de força física, que as mulheres, obviamente, por condições fisiológicas, têm menos. Mas não necessariamente a mulher tem uma capacidade cognitiva menor do que os homens, ou uma capacidade de raciocínio menor do que os homens. Então, cada um, foi buscando o seu espaço, e a inserção da mulher no mercado de trabalho vem, trazendo também uma inserção da mulher nas áreas de tecnologia, nas áreas de ciências da vida, nas áreas de ciências humanas, e isso tem tido uma crescente. Entretanto, essa história toda faz com que esse número ainda não seja,
comparável aos homens em algumas áreas, particularmente na área de tecnologia. Mas já existe uma tendência muito grande, né? 54% dos estudantes de doutorado, foi uma pesquisa feita recentemente, né? Foi publicada no início do ano de 2020, correspondem às mulheres, né? Então, mulheres têm 54% aí de participação em cursos de doutorado, por exemplo. Só que 60% deste número acaba indo para as ciências da vida, né, que inclui as ciências biológicas e as ciências humanas, né? Então, quer dizer, existe uma tendência, é isso que é bonito da gente ver, né? Existe uma tendência da inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, na área de ciência, tecnologia e pesquisa, né? Então, é isso que é bonito de ver. Legal, professora. E justamente falando sobre essa tendência, né? Isso também me chama a atenção aqui para um outro dado importante aí divulgado recentemente, né? Que hoje em dia, no Brasil, né, aí trazendo aí mais um dado mais nacional, né? As mulheres, elas estudam mais que os homens, né? Então, essa informação, ela foi divulgada recentemente pelo INEP, afirmando que 61% dos concluintes, a senhora estava falando aí dos cursos, né, dos cursos de graduação são mulheres, né, mas ainda é comum que a gente observe justamente nas salas de aula, né, de cursos como engenharia e computação, por exemplo, né, nas áreas de tecnologia, que os meninos ainda são minoria. Então, isso a gente pode atribuir também a esse reflexo, né, da sociedade como um todo, né, a gente pode sempre trazer essa análise. E se nós pensarmos ainda hoje, né, nos dias atuais, acredito que venha, então, da nossa sociedade, né? Não que isso seja imutável, que isso vá permanecer assim, mas não, né? Mas existe, né, essa característica. Por exemplo, quando a mãe tem um filho menino, né, qual é o primeiro brinquedo que a mãe normalmente dá para o menino? A mãe me dá uma bicicleta, a mãe me dá um carrinho, a mãe me dá né, algo que tenha mecânica envolvida, por exemplo, né? E isso faz com que ele cresça habituado àquilo, né? As meninas, nós damos normalmente, né? Eu me incluo, né? Eu faço isso, não tenho filhos, mas eu tenho enteados e filhos de amigos, e aí você lá vai dar uma boneca, né? Vai dar uma casinha. Então, assim, isso vem da nossa, né, da nossa criação e da nossa sociedade. Estou dizendo que está errado, mas é comum, né, nós fazermos isso. Eu posso dizer uma experiência minha, né? Um dos primeiros brinquedos que eu tive foi um carrinho. Então, meus pais me deram um carrinho de presente. Eu tinha também as minhas bonecas, mas eu amava aquele carrinho. E aí, também, talvez isso, né, traga uma característica, né, e vá formando a personalidade ou formando, né, as preferências de cada um, né? Um dos primeiros brinquedos que meu pai me deu um laboratório, né, aquele laboratório. E eu fui fazer engenharia química, porque meu pai é químico, e aí foi me trazendo para aquele mundo, então eu acredito que também venha, né, dessa postura, né? Então eu acredito que, de novo, eu reforço, a parte bonita é que a gente tem mudado os nossos paradigmas, né? Então isso traz a inserção da mulher cada vez mais nesse meio, embora ainda seja minoritária, principalmente na área de ciências, né? Mas temos um futuro muito promissor pela frente, assim eu acredito. Eu acho que já começa muito assim, desde cedo, né, professora? Daquela coisa de, é menino ou menina, é rosa ou azul, de montar ali o quartinho do bebê, né? Eu acho que isso já é uma coisa que já vem, assim, bastante enraizada também, né? Mas é legal a gente notar que a gente está tendo realmente essa mudança, justamente porque nós também estamos assinando aí mais artigos científicos, né? Um outro dado importante aí de mulheres na ciência, né? E as mulheres assinam 72% dos artigos científicos publicados aqui no Brasil. Então, isso também já nos mostra aí uma pontinha de esperança que isso pode mudar, esse cenário pode mudar, né? Não é mais só deles, nós estamos ali também. Fora que, assim, né, nós temos grandes exemplos de pesquisadoras hoje, né, na nossa história. Então, se a gente pensar, né, hoje em dia fica muito mais fácil com a nossa comunicação, a gente conseguir informações do que se faz no mundo e o que se fez no mundo,
né? Então, nós temos filmes, por exemplo, nós temos documentários, nós temos livros, nós temos reportagens, nós temos acessos à internet que mostram o trabalho das mulheres na área de ciência e tecnologia, na área de engenharia, na área de ciência da computação, por exemplo, e que mostram, né, alguns exemplos. Então, Marie Curie é um exemplo, né? Aquela pesquisadora que foi recentemente comentada, né, Kate Bowman, que trabalhou junto numa equipe, né, para fotografar lá o buraco negro, enfim, a gente tem muito mais acesso à informação. E aí, com os exemplos que nós temos, fica muito mais fácil algumas meninas que já têm alguma afinidade na área, falar, poxa, eu posso fazer isso é uma área que eu quero trabalhar, né? Então, acho que incentiva muito, né? E cria, né? E tira aquele paradigma de que as ciências exatas são coisas de homem, né? Porque são sim, mas também podem ser de mulheres, são de mulheres, né? Não existe área para um ou área para outro, né? Então, é simplesmente uma questão de afinidade, habilidades, competências que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo e descobrindo, né? Então, eu acredito que essa divulgação dessas informações também de maneira mais facilitada acaba trazendo, né, a participação feminina para a área de ciência e tecnologia, para a área de pesquisa, muito maior. Com certeza, professora. E até é bacana a gente recordar isso, porque o ano passado, né, em 2020, a gente teve uma forte evidência de mulheres na ciência, com várias cientistas aí recebendo o prêmio Nobel, inclusive, né? E agora, nesse ano, a gente também tem uma evidência aí com a questão da própria Covid, né? Até refletindo, né, esse cenário de pandemia, nós tivemos aí muitos nomes femininos também se destacando na ciência, né, como a Esther Sabino, Jaqueline Góes de Jesus, a Ana Nery, são apenas algumas das mulheres que se dedicaram no desenvolvimento de pesquisas científicas ao longo aí da história, né, mas que também, né, tiveram a sua contribuição para essas descobertas aí da Covid, né, esse estudo em cima da pandemia, né. E com isso a gente vê aí essa perspectiva de um empoderamento, né? E a senhora acredita que de fato a gente tem essa tendência de aumentar esse empoderamento e de a gente ver mais a presença feminina nesses próximos anos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim por algumas razões, né? Uma delas é que hoje se comenta muito, e aí pensando em gestão de pessoas, pensando um pouco mais em recursos humanos, que é importante trazer isso, muito se fala hoje, por exemplo, de competências, ou de análise de competências, né? Ou de habilidades e atitudes, né? O que a gente chama de CHA, ou CHA, como alguns dizem, né? Então, se a gente pensar hoje, não só o que eles chamam de hard skills, são importantes. O que são as hard skills, né? São aquelas competências e habilidades, aquele conjunto de competências e habilidades, né? Que a gente adquire com a nossa formação, seja ela em qual área for, né? Mas as soft skills, que são aquelas competências e habilidades que a gente vai desenvolvendo e que são o que eles chamam de soft, né? É muito complicado chamar de hard, soft, quando a gente traduz, né, ao pé da letra para o português, mas quando a gente fala de soft skills, a gente está falando daquelas competências e habilidades que estão relacionadas ao relacionamento interpessoal, que estão relacionadas à comunicação, né, ao cuidado com o próximo, né, ao trabalho em grupo, ao trabalho como um time, né, e não individualizado, onde cada um tem ali o seu conhecimento, trabalha naquilo, passa para frente e acabou, se isenta da responsabilidade. Não é assim que funciona, né? Nós trabalhamos em times, nós trabalhamos em equipes, né? Não adianta você ter uma competência e uma habilidade muito grande, por exemplo, na área da hard skill, por exemplo, num conhecimento técnico, etc., se você não conseguir trabalhar numa equipe onde você consiga compartilhar aquele teu conhecimento com o seu colega, porque é a somatória, é o grupo que faz, né, um objetivo ser atingido, né? Então isso é muito importante, né? Então acho que a mulher, né, historicamente, aí trazendo de novo o nosso começo de conversa, todo mundo fala assim, porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque ela foi habituada a fazer coisas ao mesmo tempo ao longo da história. Então ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar do marido e etc. Né? Então ela foi habituada, vai fazer compra, ela passa em 50 lugares no meio do caminho para trazer as coisas, para otimizar o tempo. Então, né, isso é histórico,
E a mulher trazendo isso para o mercado de trabalho, né, essas habilidades, por exemplo, que ela desenvolveu ao longo da história, né, faz com que ela tenha, por exemplo, soft skills, né, bastante desenvolvidas, aliadas às hard skills, trazem como um profissional bastante completo. Né? Não estou dizendo que os homens não sejam, pelo amor de Deus, mas a gente consegue fazer essa análise, né? Então, hoje, existem empresas americanas, por exemplo, que já estão caminhando e disseram que até 2025, se não me engano, entre 2025 e 2030, empresas de tecnologia querem inserir no mínimo 50% de mulheres no seu quadro de funcionários, no seu quadro de colaboradores. Para quê? Para que junto aos homens elas consigam trazer as suas competências e habilidades que se associam às competências e habilidades masculinas, que são sim muito importantes, e que juntos eles consigam trazer o sucesso, né, para a equipe. E por isso muitas mulheres hoje já exercem cargos de liderança em todas as áreas e também na ciência e tecnologia, né? E eu acredito que isso seja uma tendência muito forte para os próximos anos, né? A minha esperança não é que um fique maior do que o outro, porque eu acho que não existe isso, né? Não existe essa coisa de um tem que ser maior do que o outro, não. Eu acho que os dois têm que trabalhar juntos. Né? Se para uma determinada área, de repente, mulheres, né, têm, né, digamos, um desempenho melhor, por que não ter uma equipe mais, né, com mais mulheres? Ou, se em uma determinada área, homens desempenham melhor, por que não ter uma equipe com mais homens? Mas sim, com a presença de ambos, para que a gente consiga ter essa contribuição. Sim, que é essa questão da igualdade, né, professora? Essa é a luta feminina, né? A questão da igualdade e do reconhecimento de que nós também somos capazes de estarmos lá, né? É justamente isso. Mas, assim, uma reflexão que é importante e que as mulheres, por exemplo, que trabalham nessa área de ciência, tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento, etc., por exemplo, na área, né, das ciências exatas, uma reflexão que a gente precisa trazer. Muitas vezes a gente escuta, né? Porque engenharia é coisa de homem. Eu escutava muito mais. Eu tenho uma prima que tem 50 anos e que fez engenharia, né? Que ouviu muito mais do que eu, né? As minhas alunas ouvem menos do que eu. Então, isso é uma mudança clara, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Então, a gente precisa querer chegar em algum lugar. Né? Então, a gente precisa ter um objetivo claro. Meu objetivo é me inserir numa equipe que trabalha com ciência e tecnologia na área exata. Ótimo. Então, o que eu preciso fazer para isso? Né? A gente não pode ficar parado. A gente tem que caminhar naquela direção, sempre com muita consciência, né? Sempre com muito respeito, né? Mas a gente precisa mostrar que a gente é capaz de chegar lá. Então, para isso, nada melhor do que fazer. Né? Então, essa é a grande reflexão que fica, né? E isso é muito importante. Falando justamente desse ponto de gestão de pessoas, né? A gente comentou agora há pouco aí a respeito das empresas, né? Que muitas empresas estão abrindo aí espaço para igualar, né, o quadro de funcionários. Mas, do seu ponto de vista, professora, a senhora até como formadora aí de futuros profissionais, né? O que a senhora tem observado aí ao longo desses últimos anos? Que, de fato, a gente tem tido mesmo uma abertura maior para a inserção de mulheres em cargos de liderança? Qual análise que a senhora traz também? Até dessas conversas com os alunos, né? Com as alunas, como que eles têm sentido isso recentemente? Olha, é muito interessante, né? Porque eu faço um paralelo com quando eu estudei engenharia, né? Então, eu ingressei na engenharia da FEM em 2003, né? Então, já fazem alguns anos. Era muito mais nítida a diferença, né? Da presença de mulheres em alguns cargos, né? Então, nós percebíamos isso, né? Então, e o que acabava acontecendo? As mulheres caminhavam para áreas onde elas eram mais acolhidas, né? Isso é natural, né? Então, a gente caminhava para áreas onde nós éramos mais acolhidas. Por exemplo, eu migrei para a academia porque foi uma área que me acolheu, né? E, assim, me senti bem, me senti confortável, era algo que eu sempre gostei de fazer, né? Trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, aliada à pesquisa, né? Mas hoje, muito embora isso ainda aconteça,
é muito mais frequente nós percebermos, né, necessidades do mercado para cargos de liderança femininas. Mas dificilmente a gente vai ver, por exemplo, numa vaga de cargo de liderança, né, numa colocação, eu preciso de um profissional feminino, preciso de um profissional masculino, né? Hoje em dia já não existe isso. Na grande maioria das empresas sérias, né, e o que eu estou dizendo empresas sérias? Empresas que focam no resultado, né, independente de quem vai realizar aquilo. Né? E não é só o resultado, né? Quando a gente fala que foca o resultado, tem todo o processo ao longo. Mas quando a gente tem um objetivo claro, não importa se o profissional que vai trabalhar ali é do gênero feminino ou masculino, né? O que se mostra hoje? Que as pessoas que estão nos cargos de liderança, dificilmente elas entram já num cargo de liderança. Pode acontecer? Pode. Né? Mas dado um histórico profissional que aquela pessoa vai apresentar. Então, quando a gente tem, por exemplo, hoje promoções, as promoções, por exemplo, para cargos de liderança, né, a partir de uma equipe, elas surgem pelo desempenho. E aí, indistintamente, feminino ou masculino. Né? Existia todo um paradigma também, porque mulheres, né? Contratação de mulheres em idade fértil é um pouco complicada porque a mulher vai ter que se ausentar, né, por X meses, enfim, né? Entretanto, a gente percebe que hoje, né, é algo que a gente consegue se adaptar. Né? Nós tivemos que nos adaptar, por exemplo, à necessidade de trabalhar com tecnologia muito mais intensamente com essa pandemia que veio aí, né, para nos ensinar muita coisa também. Então, muito embora, se nós não tivéssemos passado por isso, acredito, essa mudança ocorreria, sem dúvida nenhuma, mas ela ocorreria de maneira muito mais lenta do que ocorreu. Né? Então, tudo é questão de adaptação. Né? E aí tem toda a parte de legislação também, que acredito que também vai mudar. Alguns países, por exemplo, têm licenças paternidade compartilhadas com as licenças maternidade. Então, os pais têm direito a X meses de licença compartilhada. Então, se a mãe ficar 6 meses com a criança, o pai tem direito a ficar 4. Enfim, então eles... Né, isso depende também, né, do país em que se insere, do tipo de contrato de trabalho que se insere, que também tem mudado a sua característica, né? Então, isso depende do contexto. Então, se o contexto demanda que essa mudança aconteça, ela vai acontecer. Né? Então, é por isso que eu acredito que a gente tem a tendência cada vez mais, né, de incluir e de... Não estou dizendo necessariamente a palavra igualar, porque a palavra igualar, para mim, nós não somos iguais aos homens e nem precisamos ser. Nós temos competências nossas e eles também têm as dele, né? Isso é uma visão minha. Mas eu acho que somar. Eu acho que somar é uma palavra que me faz sentir bem. Né? Nós vamos somar as nossas competências, nossas habilidades, as nossas forças para que a gente atinja um objetivo em comum. Né? Então, eu acho que é isso. Para o mercado de trabalho especificamente, que é o que se espera. Maravilha, professora. E aí, até para a gente já caminhar aí para o encerramento da conversa, né? Quais dicas que a senhora traria aí para essas meninas, futuras cientistas, que estão começando agora, que estão se interessando aí por este mercado, né, de ciência, de engenharia, de matemática, de tecnologia? O que a gente pode passar como mensagem para essas meninas, né, futuras cientistas, que estão aí de repente, com algum receio de ingressar na área, porque ainda é majoritariamente aí masculina? O que a gente pode passar como mensagem aí para elas? O que eu posso passar como mensagem é que, primeiro, é possível. Né? E não é de hoje que é possível. Na realidade, sempre foi possível. Entretanto, poderia ser mais difícil antigamente. Hoje em dia é mais fácil que antigamente, mas não deixa de ter as suas dificuldades também. Então saber o que quer. Né? E quando eu digo saber o que quer, é ter um objetivo claro. Olha, respeitar o que você gosta de fazer. Né? Então, olha, eu gostaria de trabalhar numa área técnica, eu gostaria de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento nessa área. Legal. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu preciso ter tal formação, eu preciso fazer uma formação complementar, eu preciso estar na área atuando ali para pegar uma experiência profissional ou adquirir uma experiência profissional para que eu consiga atingir aquela determinada posição. Então, é objetivo. Dificuldades, nós vamos passar. Isso como profissionais, homens ou mulheres.
e não se deixar abater por alguns comentários de pessoas que venham a trazer as dificuldades. Muitas pessoas, até inconscientemente, né, acabam falando assim, nossa, mas você vai fazer engenharia, nossa, mas você vai trabalhar com pesquisa, nossa, mas vai ser difícil. Vai, assim como outras áreas também, né? Mas, de repente, se você tem uma afinidade, se você tem uma habilidade para com engenharia, por que não fazer? De repente, para uma pessoa que não tem uma habilidade, né, por exemplo, com a área das ciências exatas, também seja tão difícil quanto, mesmo do sexo masculino. Então, ao invés de a gente se preocupar com os problemas, foco na solução, né? Então, o que você quer? Você tem um objetivo claro. Então, trace o que você precisa fazer para chegar lá. Isso não significa que se no meio do caminho você falar assim, nossa, eu quero trabalhar, por exemplo, com biotecnologia, legal. No meio do caminho você vai lá e se apaixona por uma outra área correlata, por que não mudar, né? Respeitar você. Como profissional, um profissional que trabalha satisfeito, um profissional que trabalha feliz, com certeza vai ser um profissional bem-sucedido em qualquer área. Por quê? Porque gosta do que está fazendo. Se a gente pensar que grande parte da nossa semana, ou grande parte dos nossos dias, a gente passa trabalhando, que seja algo que te faça feliz. Pode não ser que 100% do tempo, porque isso seria irreal, mas ele tem que te fazer feliz. Você não pode trabalhar a semana inteira esperando a sexta-feira chegar, porque no final de semana são 2 dias, semana são 5 dias. Então parece clichê falar isso, mas é a verdade. Tem que te trazer prazer, tem que te fazer feliz. Se te fizer feliz, não consigo garantir, mas pela minha experiência, eu posso afirmar que profissionais que eu tenho trabalhado e que trabalham felizes têm muito mais produtividade, têm muito mais chance de crescer e têm muito mais chance de atingir o objetivo. Então, trabalhe com o que você gosta, independente da área. E se for na ciência, se for na tecnologia, se for engenharia, ciência da comunicação, as mulheres podem chegar lá? Sim, podem, sempre puderam, né? Então, é isso. Foco, objetivo, paixão, amor ao que você faz. Com isso, sucesso garantido, tenho certeza. Maravilha, professora. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, de ter participado dessa estreia do Fairplay Talks. Muito bacana todas essas informações e dicas. Esperamos aí que a gente possa trazer ou despertar esse pontinho aí de esperança para essas novas cientistas aí do mercado. Eu que agradeço, de novo é uma honra, agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante, né, e tão delicado ao mesmo tempo. Com certeza. Mas eu sigo à disposição, caso vocês queiram, né, falar comigo novamente sobre esse tema, eu sigo à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela presença, professora. E para você que nos acompanhou até aqui, aproveite para seguir as redes sociais da FEI e acessar o nosso site. Fique por dentro de tudo que nós ainda temos muito conteúdo bacana aí para trazer para vocês, tá bom? Aqui nós encerramos a primeira edição do Fairplay Talks e até a próxima!